Essa é a nossa sexta aula, pelas minhas contas, sobre como conduzir pequenos grupos. E a gente está tratando especificamente sobre as estratégias desse grupo, do grupo de crescimento. A gente já viu alguma coisa? E tudo bem? Então aqui nesta que é a sexta aula, a gente vai revisar rapidamente e dar andamento sobre a estratégia dos grupos de crescimento. Quero orar com vocês. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela oportunidade que temos de reunir dominicalmente como igreja. E mais especificamente aqui, a oportunidade que temos nesta classe de aprender, de compartilhar sobre pequenos grupos e as estratégias para crescermos em graça e conhecimento de Jesus Cristo. Conduza-nos mais uma vez com um tempo abençoado aqui, cheio de aprendizado. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Então, a gente está tratando das estratégias e nós nos detivemos bastante na última aula sobre os objetivos ministeriais. Na verdade, nas duas últimas aulas, os objetivos ministeriais dos grupos de crescimento. E a gente está considerando as razões pelas quais os cristãos se reúnem. Isso aqui seja em pequeno grupo, seja na igreja. Por que a igreja se reúne? Por que pequenos grupos se reúnem? E as instruções que são dadas a grupos de cristãos no Novo Testamento. Então nós estamos buscando no Novo Testamento a nossa sabedoria para conduzir isso. O autor do livro ele vai dizer que, na verdade, a gente poderia, a partir de qualquer epístola, qualquer carta, a gente poderia encontrar os objetivos, as propostas, os propósitos e tudo, mas ele escolheu Colossenses e para mostrar para nós algumas metas para esses grupos a partir desta carta, né? Então, examinando Colossenses, nós vamos fazer a seguinte pergunta: quais são os objetivos essenciais para um pequeno grupo, para um grupo de crescimento? E ele usa como texto áureo esse texto aqui. Eu me lembro, eu era novo convertido quando eu me deparei com esse texto de Colossenses, e foi através de um livro do Stott, John Stott, sobre doutrinas básicas para crescimento do crente, né? Como um livro de discipulado de novos crentes. E ele cita esse texto, Colossenses 2,6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Uma ação contínua. Nele radicados, enraizados, enxertados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. A gente se deteve bastante nesse versículo numa das aulas passadas, mas nós destacamos o seguinte: de que modo a gente recebe Cristo Jesus? Você se lembra o que a gente falou? Como que a gente recebe Jesus? Pois é, a instrução, ela vai, no final das contas, requerer o que de nós? Fé. Essa é a mensagem do Evangelho, né? Deus nos criou perfeitos, muito bom, diz a Bíblia. Nós pecamos, nos separamos de Deus. No plano redentivo do Senhor, Ele manda Jesus Cristo, que cumpre a lei no próprio corpo, é crucificado como substituto. Isso é uma síntese bem
uma síntese bem sintetizada do Evangelho. Então ele morre como nosso substituto, ele é sepultado e ele ressuscita para a nossa justificação. A última perninha aí, digamos, da apresentação do Evangelho requer do homem uma resposta diante dessa mensagem. Qual é a resposta do homem? E essa resposta é receber Cristo. Essa resposta é fé. A instrução é a instrução do Evangelho, no Evangelho, pelo Evangelho, que vai requerer de nós fé. Então, assim como recebemos Cristo pela fé, devemos também andar nele pela mesma fé. Então, isso aqui é a raiz de tudo que a gente faz quando a gente se reúne como igreja, quando a gente se reúne como pequeno grupo. Nós estamos buscando ajudar uns aos outros a permanecer andando nele, radicado em Cristo, edificado em Cristo, confirmado na fé em Cristo. Olha a fé. A fé pela qual recebemos Cristo, a fé pela qual andamos. E essa fé, ela é algo que é produzido pelo próprio Deus. E não é apenas um sentimento. Ela é uma convicção, né? Hebreus vai dizer isso. Ela é uma convicção que tem como substância as instruções bíblicas. Então a espiritualidade cristã, ela é profundamente enraizada em termos objetivos, né? Proposicionais, a palavra de Deus, que pregada, ensinada, produz fé para a salvação e produz fé para a santificação. Então, constantemente, é isso que a gente tem que fazer. Ontem eu participei de uma das cenas mais tristes da minha vida como pastor. Vocês devem ter acompanhado aí na mídia aquela morte de 3 jovens, né? Um de 19, 20, 42, 44, no ônibus que saiu de Curitiba. Não sei se vocês viram nos jornais e tudo. Saiu de Curitiba para o Rio para jogar futebol americano. E dos 3 que morreram no ônibus, um jovem de 20 anos é neto da irmã Laís, que é membro aqui da nossa igreja. E aí a gente estava no churrasco dos homens, ontem à tarde, quando a gente recebeu a notícia. Esperei a notícia assentar, passou um tempo, eu liguei para a irmã, liguei para a Arlene, irmã do pai que perdeu a criança. O Aelson, ele era jovem comigo aqui na época que eu cheguei na CIB, em 93. Hoje eles são da Luz para os Povos. Eu me lembro dele, da Kate, que também frequentava aqui, a esposa dele. Enfim, aí eu liguei para a irmã dele, Arlene, que também foi membro aqui muitos anos. Perguntei como é que eu podia ajudar. Ela me contou que o Aelson, pai, tinha junto com o irmão Ailton pegado um avião para ir para o Rio, mexer com essa burocracia. E ontem era aniversário do Aelson, do pai. E eles estavam reunidos em café da manhã com a mãe dele, Dona Laís, nossa ovelha, e a mãe da Kate, tomando café da manhã, comemorando os 51 anos dele, minha idade. E ele, então, recebe a notícia, né? E como presente, imagine, você ter que ir ao Rio colher o corpo do filho, de 20 anos. Menino lindo, forte, crente. Estava congregando, porque mudou para Curitiba para jogar futebol americano, ele estava congregando na PIB, Primeira Batista de Curitiba. Aí, você chega, a mãe, assim, em momento algum blasfemando, jamais, longe disso, com muita fé, mas sofrendo, é doloroso, sofrendo. Então esse encontro com ela, com a avó,
com a mãe, com a outra avó. Você vai ter que, em algum momento, se você se envolve no cuidado de gente, seja como pastor, seja como líder de pequeno grupo, você vai se deparar com coisas assim. E uma coisa que líder não pode ter reserva com lidar com sofrimento. Por que eu te digo isso? Porque a gente, por natureza, foge do sofrimento. Por natureza, é instinto. Diriam os ateus, os darwinianos, que é o instinto evolutivo, né? É o instinto do ser humano, fugir do sofrimento. Mas, na verdade, é algo para o que nós não fomos criados, né? Então, de fato, não é natural para nós. Entretanto, somos chamados a chorar com os que choram. E chorar com os que choram envolve o quê? Sofrer junto. Abraçar a dor deles, sem fugir. Sem fugir disso. E é natural para a gente fugir de dor. Para mim é horrível lidar com dor. E aí eu chego lá e vejo essa mãe sofrendo, angustiada. O filho dela tem praticamente a idade do meu. O dela acabou de fazer 20, o meu acabou de fazer 21. A gente tem a mesma idade. A gente estava aqui na juventude, quer dizer, poderia ser eu, né? Meu filho e tal. Então, o que você faz quando você chega? Você tem que lidar com isso. Você tem que estar lá. Você tem que abraçar, você tem que cuidar, né? Você não pode fugir dessa dor. Você é chamado a chorar com ela. A sorrir com os que estavam sorrindo lá no churrasco, com os homens. E uma vez que eu deixei o churrasco, eles continuaram sorrindo, é isso mesmo. E outras vezes, chorar com os que choram. Então, muitas vezes, se lidar com gente, com cuidar de gente, é esse elástico que te estica e puxa, sabe? Algumas vezes você vai sentir esse elástico bambo. Sabe quando o elástico vai perdendo? Você vai se ver sem força. Mas você tem que estar lá. E aí, quando você chega lá, não adianta. Esse texto de Colossenses 2, 6 e 7 é o texto que dá sustentação para esse tipo de encontro. É o tipo de texto que te orienta a ajudar essa mãe e esse pai enlutados de forma tão trágica e tão abrupta, né? Ou seja, assim como eles receberam Cristo, o Senhor, eles devem andar nele, com fé, crescendo em ações de graças. Então, você tem que agir de tal modo a ajudá-los a permanecer andando na fé, pela fé, com fé. Aí, na hora o que me ocorre, ela deitada na cama, eu me aproximo, né, com as pessoas todas lá, eu fico com ela um tempo ali, aí eu começo a recitar para ela o Salmo 23 e orar com ela. O Salmo 23, o que você vai dizer? Só a palavra de Deus tem poder de consolar. Só ela. A minha palavra, sem a de Deus, pode até bagunçar. Então, assim como como recebestes Cristo, a gente tem que andar nele. Então, no cuidado de gente, é isso aqui que você tem que ter em mente. Esse é seu alvo. É ajudá-los a andar em Cristo, pela fé, tal como eles receberam. Então é isso. Receber Cristo, nesses versículos, não se refere a algum tipo de encontro místico, né? Em que Cristo entra no nosso coração. Tem a ver com algo que os colossenses foram instruídos. Então a espiritualidade cristã, ela não se fundamenta em outra coisa senão em instrução. Por isso que é valiosíssimo em qualquer encontro dos crentes, quando se reúne intencionalmente para a edificação,
é imprescindível que se tenha instrução. Normalmente não pensamos em receber um ensinamento ou uma informação, mas essa é a palavra que o Novo Testamento usa com frequência para descrever a maneira como o Evangelho foi transmitido de pessoa para pessoa e de geração em geração. Aí Paulo em 1 Coríntios 1, ele vai falar do tipo de fé que é vã. A fé no Evangelho que não é tal como os apóstolos pregaram, né? Esse é o tipo de fé em vão, fé vazia, fé que não salva. É o tipo de fé que vai produzir zelo sem entendimento, exatamente como tinham os judeus. E Paulo vai se referir a isso em Romanos, capítulo 10. Tem muita gente com zelo, muitos nas igrejas evangélicas, sem entendimento. É um tipo de zelo que não salva, né? É vão. Então, os colossenses, eles aprenderam o evangelho de Epáfras. A gente lê isso em Colossenses 1:7. Nesse momento foi quando eles receberam Cristo. Paulo discorre sobre isso no capítulo 1 de Colossenses. No capítulo 2, o que Paulo vai fazer é o seguinte, um apelo para que esses cristãos permanecessem firmes em fé no Evangelho, contra evangelhos alternativos que já eram pregados naquele contexto. O Evangelho pregado pelos judaizantes, né? E Paulo está dizendo, vocês precisam continuar aceitando o senhorio de Cristo na sua vida diária. Por que isso ainda é importante hoje? Porque em nome de querer combater o legalismo, muita gente cai no outro extremo, né? Que é um tipo de cristianismo sem submissão ao senhorio de Jesus. É um tipo de cristianismo que é só graça no sentido de viva como você quiser viver. Até porque é graça, a gente vive na graça, não é mais lei. Então, Paulo está dizendo, vocês não podem viver segundo esse evangelho. Porque veja, aquilo que a gente crê dita a forma como a gente se comporta. E o evangelho que estava sendo pregado estava ditando um tipo de comportamento que permitia qualquer coisa, né? Isso é muito claro hoje em dia ainda. Então, a gente extrai nossas metas para os grupos de crescimento a partir dessa instrução. A gente define nossos objetivos como receber Cristo como Senhor e viver com Cristo como Senhor. Ele nos salva, mas Ele não nos salva, como eu tenho dito, para a gente ficar largado, mas para a gente se submeter a Ele. E agora uma expressão que o mundo contemporâneo detesta. A gente tem que se submeter a Cristo e ao corpo de Cristo, à igreja. Isso é uma loucura hoje em dia. Como assim? Eu me submeto a Deus. É muito simples. Abre aí, por favor, acho que vocês estão com mais calor. E eu também estou. Veja. O que a gente aprende com a metáfora que Paulo utiliza para falar do corpo, né, da igreja? É um corpo. Você acha que teria como, a gente já falou disso, a mão funcionar se ela não se submetesse ao corpo? Seria uma mão fazendo o que ela quer o tempo todo. Eu aqui falando e a minha mão, ela tem que se submeter. O membro se submete. E isso é algo que a gente precisa de novo e de novo lembrar uns aos outros. Então, os objetivos dos grupos de crescimento são centrados em Cristo, não centrados no próprio grupo. Ele vai discorrer de uma maneira brilhante adiante, nós vamos ver por que é um perigo um grupo pequeno centrado no próprio grupo. Ou uma igreja centrada nas necessidades das pessoas. Como tantas vezes a gente tem visto isso acontecer, né? Então,
O que significa receber Cristo como Senhor? Quando os colossenses receberam o Evangelho de Cristo e depositaram confiança nele, esses colossenses receberam o próprio Cristo. Eles haviam sido escravos do império das trevas, Colossenses 1:13, mas agora estão em Cristo, não é? Quer ver? Ele manda a gente ler esses textos. Olha que interessante isso. Vamos começar por Colossenses 1:13. Abre aí. Ele nos resgatou do poder das trevas. Então era assim que todos vivíamos antes e sem Cristo, né? Nós vivíamos sob o poder das trevas e nos trouxe para o seu reino, para o reino de seu Filho amado. São dois os reinos, são dois os tipos de pessoas no mundo. As que estão em Cristo, as que estão em Adão, as que estão nas trevas, as que estão na luz. Não é? E ele comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. É interessante, ele comprou nossa liberdade. O que significa isso? Cristo comprou a nossa liberdade. Porque, veja, muitos vão pensar o seguinte: hoje eu sou livre. Eu sou livre do quê e sou livre para fazer o quê? Porque muita gente vai tentar definir liberdade como outro tipo de escravidão. Na verdade, a liberdade é a escravidão da sua própria vontade, não muda nada, né? O que significa comprou a nossa liberdade? A liberdade do quê? Do que nós somos resgatados? Nós somos, verso 13, nos resgatou do poder das trevas. Nossa liberdade disso, dos domínios do mundo, da carne, do diabo em especial, aqui como ele está destacando, né? Ele compra a nossa liberdade. E como resultado, capítulo 2, versículo 6. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Então veja que Paulo já pressupõe que a conversão é uma submissão ao Salvador que é Senhor. Verso 10, ele vai dizer: portanto, porque estão em Cristo, o cabeça de todo governante e autoridade, vocês também estão completos. Verso 11, em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual, na qual foi removido o domínio de sua natureza humana. Essa é a liberdade. Essa é a liberdade de que ele fala no verso 13, 14 de Colossenses 1. Liberdade do domínio do diabo, liberdade do domínio da nossa natureza humana. Então, quando alguém se diz crente, diz membro de igreja e continua fazendo as suas vontades, isso é escravidão. É exatamente o que a gente vê acontecer nesse bando de gente cheia de zelo, mas sem entendimento. Uma coisa que eles colocam, eles falam de livre-arbítrio. Pois é. São escravidão. O seu livre-arbítrio nada mais é do que uma maneira bonita de dizer que você é escravo dele, dessa inclinação, desse arbítrio, dessa vontade que, se ela estiver entregue a si mesma, ela só vai fazer o que ela quer. Não submete. Nunca. É muito simples, gente. Primeiro que isso não é uma expressão bíblica, né? Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não sei de onde inventaram isso e também nem me interessa, porque senão a gente vai ficar discutindo questões antigas e tolas. Não existe essa expressão na Bíblia. Pelo contrário, está dizendo que acabamos de ler, que a gente é resgatado de uma escravidão. Que sim, parece ser uma liberdade. Por que parece ser uma liberdade? Por quê? Vamos ser sinceros.
Por que a gente parece ser tão livre? Porque a gente faz o... Eu tenho vontade de fazer, eu faço. Eu sou livre. Você só vai descobrir que você não é livre assim quando você tentar dizer não para isso. Tenta dizer não para esse desejo que você sabe que não deve nutrir, que você sabe que não deve dar pernas para ele. Você sabe que não tem que deixá-lo, para usar uma linguagem de Tiago, né? Você sabe que não pode dar a luz a ele, trazê-lo à luz. Você sabe, mas digamos que você comece a lutar contra ele. O que você vai sentir na hora? Sua impotência, sua incapacidade de mudar. E se você consegue mudar, e muitos conseguem, você acaba mudando o tipo de senhorio. Se antes o senhorio era o prazer carnal, vamos dizer, e se você muda na sua própria força, o senhorio agora é a sua justiça própria, a sua autojustificação. Então ser escravo disso. Não tem como. A gente não foi criado para viver largado. A gente sempre vai seguir a um mestre. E a gente vê isso muito claramente na Bíblia e no nosso próprio testemunho. É isso que você e eu temos que aprender a ler a Bíblia a partir de autoconhecimento também. A Bíblia tem que informar você sobre o seu autoconhecimento. O que eu quero dizer com isso? Você lê um texto como esse, Colossenses 2:11, olha só. Em Cristo vocês foram circuncidados, mas não por uma operação física, e sim espiritual. Ele está dizendo o quê? Não é a circuncisão do prepúcio, mas é a circuncisão do coração. E quem opera ela é o Espírito, né? E nessa operação foi removido o domínio de sua natureza humana. Nesse momento você tem que parar e refletir. Será mesmo que minha natureza humana me dominava ou tem poder de me dominar? Como? Você tem que parar e pensar. Aí é quando você começa a lembrar de todos os seus impulsos, de todas as suas vontades, da maneira como você tenta apaziguar seu coração, seus medos e ansiedades. Você vai descobrir o quanto você é escravo da sua própria vontade. É muito sério isso. E a gente tem que aprender, entender isso e ajudar uns aos outros nesse processo. Esse é o nosso chamado. Então a gente não pode criar uma separação entre Cristo e o Evangelho de Cristo. Como se nos tornássemos cristãos ouvindo o Evangelho, mas só depois pudéssemos conhecê-lo pessoalmente. Só conhecemos a Cristo quando Ele vem até nós no Evangelho, oferecendo-nos redenção e reconciliação com Deus. Ou seja, nós só conhecemos a Cristo quando Ele nos vem pela palavra. A Bíblia nos descreve quem Ele é. Por isso que Paulo, em Colossenses 1:28, diz: o qual, esse Cristo, nós anunciamos Ele, anunciamos buscando o quê? Uma resposta de fé. Como é que a gente sabe disso? O qual nós anunciamos? Anunciamos Cristo. Por que eu estou dizendo que o anúncio, tendo Cristo como conteúdo, por que eu estou dizendo que isso requer de nós uma resposta de fé? Porque ele vai usar isso aqui, advertindo a todo homem. O que é uma palavra de advertência? Senão o quê? Que você mude de rota ou preste atenção no perigo. Então esse anúncio requer de você uma atitude. E essa atitude será praticada em fé. Em fé por quê? Porque você, por exemplo, deixará de seguir esse caminho para seguir o outro por causa do anúncio que te instruiu. Esse caminho não, o caminho é o outro. Então isso é fé. Ou não é?
É você acreditar no que está sendo dito e você dizer, é assim que eu tenho que fazer. Então, o anúncio, ele vem com uma advertência e vem com ensino. Ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que, de novo, apresentemos, advertindo, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. O que é o perfeito? Perfeito é santificado, separado, é Cristo, é... Jamais seremos desse lado, né? A própria Bíblia vai dizer, mas o homem perfeito é Cristo, é Cristo, e nós nele pela fé. É curioso, eu aprendi esses dias, eu não me lembro quem me disse isso. Quando um judeu se converte lá em Israel, se converte a Cristo, ele sabe como é que ele se descreve? É um judeu completo. Completo porque agora ele conheceu realmente o Messias. Ele está completo. Quer dizer, somos incompletos sem Ele, somos imperfeitos sem Ele. Apresentemos todo homem perfeito em Cristo, santificado, em santificação, né? Então veja, é aqui que eu quero chegar hoje. E a gente não pode esquecer disso. Transmitir conhecimento e entendimento corretos é algo central para os pequenos grupos. Transmitir conhecimento e entendimento corretos é algo central para grupos cristãos. Receber a Cristo significa aprender alguma coisa. Diz respeito à aprendizagem, à compreensão, à sabedoria, ao entendimento. A salvação e a vida piedosa dependem dessa compreensão, desse entendimento. E elas só podem ser encontradas em Cristo. Portanto, em nossos grupos nós temos como objetivo. Aí a gente vai ver algumas coisas aqui. Mas eu quero que você pense comigo o seguinte, porque isso aqui oferece um risco de você transformar o pequeno grupo em um lugar onde as pessoas só vai mudar o formato, elas vão sentar ao redor e você vai palestrar, vai transmitir informação. E não é isso que está sendo dito com transmitir conhecimento e transmitir entendimento corretos. Por que não é uma mera entrega de informação? Com base no que a gente leu nesse parágrafo aqui, queria que você pensasse nesse parágrafo. Quero que você encontre a resposta. Nesse parágrafo. Leia aí. Por que esse transmitir conhecimento e entendimento, sendo central, não é apenas uma entrega de informação, onde você vai sentar lá e começar a comunicar coisa. Apenas. Envolve isso, mas não é só isso. Que a compreensão é algo que precisa ser provado, algo que a pessoa tem a real consciência de que realmente aprendeu e entendeu aquilo, ela tem que demonstrar isso através da transformação que está acontecendo nela mesma. E se ela ficar apenas ouvindo, se ela não provar para si mesma que entendeu também, né, se ela não colocar à prova tudo aquilo que ela acreditava antes, tudo aquilo que ela aprendeu agora, talvez ela esteja só ouvindo, se enchendo de conteúdo, mas não sendo transformada de verdade. Mas vamos lá, você é o líder do pequeno grupo. E você tem como papel transmitir conhecimento e entendimento. Sem que isso seja apenas uma transmissão de informação doutrinária, bíblica, conquanto seja fundamental. Mas não pode ser só isso. Como que a gente faz isso acontecer sem ser um momento que você senta lá e eu vou escutar o Robson? Pedro. Por que eu estou chamando de Robson? Ficar escutando o Pedro falar da lição.
Olha, nós temos que transmitir conhecimento e entendimento, pastor. Então, olha como é arriscado isso. Como é que você faz isso sem ser um mero streaming doutrinário? Então, pastor, quando a gente está construindo um relacionamento junto com um pequeno grupo, convivendo junto, compartilhando experiências vividas durante a semana, esse conhecimento, esse transmitir conhecimento e entendimento vem do diálogo, vem do que você extraiu das escrituras e o que você consegue colocar em prática no que foi vivido na semana. Exatamente isso. Só que com o seguinte acréscimo. Cristo. Você transmite informação de tal modo a trazer a pessoa para um relacionamento com Cristo, ou, se ela já tem, nutri-lo em Cristo. Ou seja, aquilo que você experimentou durante a semana no seu relacionamento com Cristo, na medida em que a Bíblia te levou para Cristo, o tempo todo. Porque, de novo, vamos repetir, a gente viu isso. Relacionar com Cristo não tem como ser se não for pela palavra. É a palavra quem nos aponta a Cristo, quem nos leva para Cristo. Então, a espiritualidade cristã não é você fechar os olhos e falar, eu quero Jesus. Isso não é espiritualidade. Espiritualidade bíblica cristã é você abrir os olhos com a Bíblia, de preferência um lápis ou caneta, um papel do lado, você circulando, sublinhando, aprendendo, de tal modo que você prova dele. E aí quando você chega no pequeno grupo para transmitir conhecimento e entendimento, é de um modo que a sua vida, ela atesta seu relacionamento com Cristo, ela comunica, você tem isso. Não é só, vamos estudar uma determinada doutrina, sabe? Vamos discutir predestinação, eleição, são doutrinas bíblicas, mas no que isso afeta seu relacionamento com Cristo? Como? Como que isso melhora você com Cristo? É isso que tem que, né, ser transmitido. Edna? Eu lembrei de Atos, Lucas fala que Jesus começou a fazer e ensinar. Isto. Para eu saber, para eu ensinar, eu preciso saber fazer. Saber fazer. Como professor também a gente pensa a mesma coisa. E eu me lembro disso, assim, desse movimento que as pessoas chegam com as demandas, pelo menos os grupos que eu já participei, as pessoas chegam com as demandas, e ensiná-las a reagir biblicamente a essa Isto. sair daquele senso comum que ela já é acostumada a fazer, por mais bacana que seja, com o Paulo. Sair do senso comum, esse é o ponto. O John Piper vai dizer o seguinte, a gente tem que ter a habilidade de saber dizer as mesmas coisas de um modo fresco. Isso é o cântico novo. Cantar ao Senhor um cântico novo não é cantar uma música nova todo dia. Talvez o mesmo cântico, com uma nova vibe, digamos, uma nova experiência com Deus, com um novo... Então não é só você chegar lá no pequeno grupo e dizer, tá vendo o que a Bíblia está dizendo? A gente tem que abandonar o pecado. Verdade. Como é que você está fazendo isso na sua vida? É disso que você tem que falar. Vocês viram como é que eu comecei a aula? Quando eu contei o exemplo da visita que eu fiz ontem? É mais ou menos isso. E se você não tem uma vida de olhos abertos para a vida, você vai chegar no pequeno grupo para ensinar, adivinha o que você vai fazer? Você vai fazer um streaming perfeito de teologia, de Bíblia, mas isso não vai vir encarnado. Você vai ficar no senso comum, você vai discutir a doutrina impecável, não tem, vai estar exato. Pregar pode ser a mesma coisa, o cidadão chega ali e ensina, dá aquela aula, mas ele não exultou, como Piper vai dizer, ele não viveu isso. Você olha para a vida dele e fala, é verdade o que ele está dizendo. Gente, isso é tão sério. Se você estuda a academia platônica, a história do platonismo, dos filósofos lá, você vai descobrir o seguinte, Platão dizia, era fundamental para os discípulos dele, olha que interessante,
nem tanto lê-lo, porque ele não deixou nada escrito. Era fundamental que os discípulos de Platão o assistissem ensinando. O poder da persuasão através da vida de uma pessoa que está ensinando, pregando, falando, ministrando. Esse conhecimento nesse nível. Diga, Pedro. Eu só queria complementar nessa questão do desafio de levar a palavra de forma correta, né? Eu assumi faz pouco tempo, né? No PGM. E aí foi uma preocupação minha da gente poder falar com propriedade e de forma mais correta e conduzida, de você ter um roteiro também que te apoie, que te auxilie. A gente tomou uma decisão, pastor, de usar o livro do Lendo Romanos com John Stott. Excelente. Para nos ajudar, né? Porque, assim, além da, claro, né, você viver isso, você conduzir a Cristo, mas vinha esse desafio meu, eu falei assim, tá, mas como que a gente não sai tanto do tema? Porque quando você abre, pelo menos eu como líder ali no primeiro momento, corri o risco assim, ó, daqui a pouco está saindo do texto, está indo para outro lado. Então, vamos falar assim, a literatura me ajudou né, a guiar o estudo, a conduzir o estudo. Né? Então, você tem a vivência e você tem um roteiro para tentar conduzir o estudo. Então, acho que ajudou. Vez ou outra, a gente se depara, claro, com perguntas que escapam um pouquinho, mas você tem o texto ali, acaba ajudando um pouquinho nesse entendimento correto, um pouquinho dar esse direcional, né, para não cair em situações, pastor, que às vezes acaba acontecendo no nosso pequeno grupo, um entendimento um pouquinho distorcido, você tem que voltar e corrigir a rota. E eu não sei como, né, a sugestão para isso, fala assim, né, entende-se de uma forma geral um conteúdo que não conduz a Cristo ou fica um pouquinho avançado. Assim. Você está trazendo duas coisas, uma coisa fundamental, mas duas são absolutamente essenciais num pequeno grupo. O trazer para o conhecimento e o entendimento corretos, constantemente, mas ainda assim é possível você fazer certo, trazer para o conhecimento e entendimento sem que isso guarde relação com o coração ou a experiência da pessoa. Então são essas duas preocupações que a gente tem que ter. O conhecimento e o entendimento correto, portanto a transmissão correta do ensino, mas também de que modo esse ensino tem que impactar a mim e a você, hoje, nesse pequeno grupo. De que modo isso nos impacta? Vocês já perceberam há quantas aulas? 6, nós não saímos do capítulo 1. Por quê? Porque eu não estou aqui apenas dizendo, vamos terminar esse conteúdo. Vamos chegar no final de Romanos logo. Não é esse o objetivo. Chegar no final de Romanos logo, chegar no final desse livro logo. De algum modo, esse conhecimento e esse entendimento que esse livro está servindo como meio para nos trazer, de que modo isso se aplica à nossa experiência como líderes de pequenos grupos. Esse tem sido o propósito destas aulas. E da mesma forma, lá, de que modo o conhecimento e o entendimento, primeiro, nós garantimos que eles sejam corretos, doutrinariamente. Nós somos pela verdade, absolutamente. Entretanto, não pela verdade no sentido, mas na verdade que de um modo pode ser provada, uma verdade que me leva a Cristo. As minhas tentações em Romanos, de que modo esse texto está lidando com a minha tentação hoje? E vai ser muito mais fácil, você já percebeu isso, Pedro, num pequeno grupo, você ficar discutindo se dom de línguas é isso, se dom de línguas é aquilo, se Deus, como é que é? É fácil você se perder nisso. E não é esse o objetivo. De que modo isso hoje me leva a Cristo, me auxiliando a romper com o pecado, a vencer uma tentação, a encontrar esperança, alívio, a compartilhar o Evangelho com alguém. Enfim, o texto em si, no seu contexto, quando ele é corretamente transmitido, o texto bíblico, ele mesmo já vai determinar para você o tipo de aplicação que você deve fazer. Sabe qual é a coisa mais difícil de quem ensina e prega, principalmente? Quem prega? Sabe qual é a coisa mais difícil? Não é interpretar o texto. É aplicar o texto.
transmissão ela tem que ser transmitida com confiança para conquistar também a Confiança. segurança, né? Sim. Segurança e conquistar a confiança das pessoas. E assim, e de um modo, Valdinei, voltando no que a Aline disse, esse conhecimento correto, ele tem que ser levado, e isso vai dar mais confiança, quando perceberem, ela de fato provou do que ela está ensinando. É isso que transmite a convicção. Ela provou disso, ela não está falando da boca para fora. Essa era a diferença de Jesus em relação aos fariseus, quando ele termina o Sermão do Monte. Ele fala com autoridade, a autoridade de quem vivia aquilo, de quem amava aquilo. Não era só um streaming de informação correta, uma transmissão de informação correta. O apóstolo Paulo estava lembrando, o apóstolo Paulo, aos Coríntios, ele combate exatamente isso contra o ensino dos filósofos, os não convencidos de verdade, dizendo que eles fazem discursos pretensiosos, mas não demonstram através daquilo que está falando, que eles mesmos acreditam naquilo, a não ser que querem convencer de alguma coisa. Mas não tem o poder de Deus porque não é verdadeiro. Isso. Não transforma nem eles mesmos, quanto mais quem está ouvindo. Então, eu preciso concluir. Deixe-me dizer o seguinte, a gente aprendeu algo muito importante hoje. Primeiro, a gente tem que ser pelo conhecimento e entendimento corretos. Então, o líder do pequeno grupo, ele tem que garantir que ele entendeu o texto bíblico que ele vai ensinar. Primeiro. Segundo, ele tem que gastar tantas horas quantas ele gastou na interpretação, ele tem que gastar buscando dizer, tá bom, eu entendi o texto, é isso que o texto ensina, agora de maneira real. Como é que eu estou aplicando isso na minha vida e como é que os que vão estar lá comigo podem aplicar? Isso é dificílimo. É possível. Torna-se mais difícil para aqueles que não andam com os olhos abertos para a vida. Aí o cara tem que sair buscando ilustração em livro. Livros de ilustrações. Nunca gostei disso. Porque as ilustrações dos livros são fantásticas, mas foi fulano que viveu. Você tem que trazer suas ilustrações, ainda que você use de um livro. Mas essas ilustrações em termos de aplicação, elas precisam do quê? Elas precisam da sua vida, né? Nesse sentido, até que ponto trazer testemunho, né, é válido e até que ponto não é válido para que eu não saia também do entendimento daquele texto? O testemunho, ele é válido na medida em que ele ilustra o texto melhor, exalta melhor a Cristo. O meu grande problema com testemunho, não é problema, minha grande ressalva é que testemunhos tendem a centrar em você. Olha como eu consegui romper isso. E esse é um perigo. Não foi você, foi, mas não foi. Entende? O testemunho, ele é bonito no sentido de mostrar uma janela, dizer, olha aqui para você ver como é que esse texto pode ser aplicado. Olha o que eu vivi. Mas volta aqui, não fui eu, foi Cristo, entende? A gente volta semana que vem. Obrigado, meu povo. Paz.